Sejam bem-vindos ao canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Eu sou seu assistente virtual, e estarei comentando lição desta semana da classe dos adolescentes, com o título, Israel, o príncipe que lutou com Deus. Revista, primeiro trimestre de 2025, classe adolescentes. Tema, Gênesis, o livro dos grandes começos. Comentarista, irmão João Paulo Mendes. Este é o momento ideal para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e clicar no like de gostei. Postamos videoaulas da Escola Bíblica Dominical toda semana. Nos acompanhe e faça parte de nossa classe preparatória. A leitura bíblica da classe dos adolescentes será feita nas seguintes passagens. Gênesis capítulo 31, versos 13 a 18. Gênesis capítulo 32, versos 22 a 28. A mensagem da lição. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Gênesis, capítulo 31, verso 3. Objetivos da lição. 1. Apresentar a família Jacó, bem como seus conflitos internos. 2. Ensinar sobre a mudança de vida que Jacó teve, mediante suas experiências com Deus. 3. Demonstrar os propósitos que Deus tinha com Israel. Vamos descobrir. Jacó fugiu de casa por causa da ira de seu irmão Esaú. Anos após, Deus mandou que o Jacó voltasse para a terra de seus pais. Certamente ele refletiu sobre algumas questões, talvez se perguntando como seria essa jornada ou o que encontraria na casa de seu pai Isaque. Depois de tantos anos fora de casa, talvez a ira de Esaú tivesse acabado. Ou ainda, poderia estar guardada esperando o momento certo para a vingança. Jacó não sabia o que o aguardava, mas reuniu suas forças, família e bens e partiu em uma jornada, confiando apenas em Deus. Primeiro ponto. A família de Jacó. Assunto 1. Jacó, suas esposas e concubinas. Jacó casou-se com Leia e Raquel, e também teve filhos com suas concubinas, Zilpa e Bila. Essa prática, embora comum na época, não seguia o padrão bíblico de monogamia estabelecido por Deus. O casamento de Jacó foi influenciado por costumes da época e por um engano de Labão, pai de Leia e Raquel. Labão também deu sua serva Zilpa e Bila para suas filhas, que se tornaram concubinas de Jacó. Os filhos de Jacó com suas esposas e concubinas tinham os mesmos direitos. Vejamos Mateus, capítulo 19, versos 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Assunto 2. Os filhos de Jacó. Na época em que Jacó viveu, ter filhos era extremamente importante para um casal. A esposa de Jacó, Leia, teve 6 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, e uma filha, Diná. Raquel, a outra esposa de Jacó, era estéril, mas Deus a curou e ela teve 2 filhos, José e Benjamim. Vejamos Gênesis, capítulo 30, verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Raquel e Leia deram suas servas, Bila e Zilpa, para Jacó ter filhos com elas. Os filhos de Bila, Dan e Naftali, e os filhos de Zilpa, Gade e Aser, eram considerados filhos de Raquel e Leia, respectivamente. Assunto 3. Dificuldades na família de Jacó. Conflitos familiares na vida de Jacó. Vejamos Gênesis, capítulo 30, versos 1 e 15. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Favoritismo e rivalidade. Jacó amava mais Raquel do que Leia, gerando rivalidade entre as irmãs. A disputa pelo amor de Jacó causou impactos negativos em toda a família. Violência e vingança. O abuso de Diná em Siquém provocou a vingança de Simeão e Levi, que mataram os homens da cidade. A ação dos irmãos colocou a família em risco de retaliação. Perda e luto. A morte de Raquel durante o parto de Benjamim trouxe luto à família. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, fazendo Jacó sofrer acreditando que seu filho estava morto. A morte de Er e Onã, netos de Jacó, também trouxe luto à família. Ciúmes e ressentimentos. Os irmãos de José o venderam como escravo por ciúmes e ressentimentos. Segundo ponto. Voltando para a terra de origem. Assunto 1. Jacó inicia sua viagem de volta.
O irmão de Esaú já não era um homem sozinho. Tinha 2 esposas, 2 concubinas, muitos filhos, servos e muitos bens. Vejamos Gênesis, capítulo 31, versos 17 e 18. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelôs. E levou todo o seu gado, e todos os seus bens, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Partida de Jacó. Jacó, agora com uma grande família e bens, decide retornar para casa por ordem de Deus. Ele parte sem avisar Labão, seu sogro. Perseguição de Labão. 3 dias depois, Labão descobre a fuga e persegue Jacó. Deus adverte Labão em sonho para não prejudicar Jacó. Encontro e discussão. Labão confronta Jacó, acusando-o de fuga e roubo de ídolos. Raquel esconde os ídolos, e a busca de Labão falha. Jacó se defende expondo o trabalho duro que teve para Labão. Pacto e compromisso. Jacó e Labão fazem um pacto público. Jacó promete cuidar de suas esposas. Eles estabelecem um limite territorial, comprometendo-se a não ultrapassá-lo. Assunto 2. Um acordo de paz foi firmado. Despedida de Labão. Após o pacto, Labão se despede de suas filhas, netos e de Jacó. Ele retorna para sua terra. Jornada de Jacó. Jacó e sua família continuam a viagem em direção à terra de seus pais. A viagem, que começou tensa, segue agora em paz. Vejamos Gênesis, capítulo 31, verso 55. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Se você está gostando do nosso comentário sobre a aula 11 da classe dos adolescentes, inscreva-se em nosso canal se é novo por aqui. Se já é inscrito, dê o like no gostei e se tiver alguma dúvida, escreva no campo de comentário, que ficaremos felizes em te ajudar. Terceiro ponto. Jacó luta com Deus e encontra-se Esaú. Assunto 1. Jacó enviou mensageiros a Esaú. Jacó estava viajando e iria encontrar seu irmão Esaú depois de muitos anos. Reencontro temido. Jacó se prepara para encontrar Esaú, seu irmão, após anos de separação. Ele teme a reação de Esaú devido a problemas passados não resolvidos. Preparativos e mensagens. Para apaziguar Esaú, Jacó envia mensageiros anunciando sua chegada. Ele se apresenta humildemente como servo de Esaú. Notícia preocupante. Os mensageiros retornam com a notícia de que Esaú está vindo com 400 homens. Jacó fica tomado de medo e preocupação. Busca por Deus. Em sua aflição, Jacó busca a Deus em oração. Ele lembra Deus de suas promessas. Vejamos Gênesis, capítulo 32, versos 9 a 12. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste, torna-te a tua terra, e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha, e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Assunto 2. O homem que lutou com Deus. Após orar, Jacó enviou muitos presentes para seu irmão Esaú, por meio dos seus servos. Vejamos Gênesis, capítulo 32, versos 13 a 16. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Preparativos para o encontro. Após orar, Jacó envia presentes para Esaú, através de seus servos. Ele divide sua família e bens, fazendo-os atravessar o rio. Jacó fica sozinho, para trás. A luta noturna. Um homem luta com Jacó durante a noite. Durante a luta, o homem fere a perna de Jacó. Jacó se recusa a soltar o homem, pedindo uma bênção. Vejamos Gênesis, capítulo 32, verso 26. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. A mudança de nome. O homem pergunta o nome de Jacó, e ele responde. Jacó reconhece seu nome, que significa enganador. Vejamos Gênesis, capítulo 32, verso 27. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó.
Assunto 3. Deus muda o nome de Jacó. Mudança de nome e transformação. O ser celestial muda o nome de Jacó para Israel, simbolizando sua luta com Deus e homens. Jacó sai transformado, com a convicção de ter visto Deus face a face. Vejamos Gênesis, capítulo 32, verso 28. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Reencontro pacífico. Israel, Jacó, encontra Esaú, seu irmão. O reencontro é marcado por abraços, perdão e choro, em vez de luta. A paz entre os irmãos é promovida por Deus, superando o desejo de vingança de Esaú. Vejamos Gênesis, capítulo 33, versos 1 a 4. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, e Raquel, e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Conclusão. Por ordem divina, Jacó voltou para a terra de seus pais. Apesar de ser uma viagem difícil, Deus guardou aquele homem e toda a sua família. O Senhor transformou Jacó. Ele passou a se chamar Israel. Reveja os pontos que comentamos. Primeiro ponto: a família de Jacó. Segundo ponto: voltando para a terra de origem. Terceiro ponto: Jacó luta com Deus e encontra-se Esaú. Esperamos você na próxima semana, com mais um comentário da lição da classe dos adolescentes. Lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.